serviços do direito previdenciário que vão te trazer fonte de renda imediata e alavancar o faturamento do teu escritório. Eu tô falando de serviços que não estão atrelados à espera administrativa ou judicial de um processo para então receber os honorários. Eu tô falando de receber para trabalhar. Quais são esses 3 serviços? Consulta, análise previdenciária e planejamento previdenciário. E antes que eu explique a diferença desses 3, se tu está pensando que não consegue cobrar por uma consulta dentro do ambiente do direito previdenciário, fica até o final desse vídeo porque eu vou te dar uma dica que vai mudar o teu posicionamento em relação às consultas. Vamos começar pelo mais completo deles, que é o planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário é um estudo que nós vamos entregar para o nosso cliente, devidamente documentado, em uma consulta super demorada, trazendo para o nosso cliente diversas informações sobre as aposentadorias programáveis que ele pode alcançar. Então a gente faz aí um estudo de todo o passado dele, quais foram as formas de prestação de serviço, o que o INSS sabe, o que não sabe, quais são as provas que ele precisa produzir, quais são os processos que ele pode ingressar ainda antes de requerer essa aposentadoria para ir atrás desses tempos, destes reconhecimentos que podem melhorar muito significativamente essa aposentadoria. E a gente não faz só essa análise documental de prova, a gente faz um aprofundamento maravilhoso em relação aos cálculos, apresentando neste documento, neste parecer de planejamento previdenciário, as datas que o nosso cliente preenche direito de se aposentar em cada uma das regras de transições aplicáveis ao caso dele, à história dele. E não só as datas, mas também estimamos a renda mensal inicial de cada uma dessas aposentadorias. Mesmo que a gente esteja falando de uma aposentadoria que vai acontecer lá no futuro, daqui a 2, 3 anos, é possível apresentar essa estimativa para ele. Isso tudo para trazer a resposta mais importante para qualquer cidadão deste país que queira se aposentar. Afinal de contas, aonde eu terei mais lucratividade, ou ainda, aonde eu alcanço o meu objetivo principal? Será que vale a pena eu me aposentar agora? Se daqui a 8 meses de espera eu já alcanço uma regra muito melhor? Será que realmente condiz dentro do meu plano de aposentadoria aposentar-me agora ou esperar um pouquinho mais? Além disso, a gente pode fazer planejamentos financeiros. Se o cliente contribuir para o INSS no teto, na média atual dele, no salário mínimo, são N situações do planejamento previdenciário. Isso tudo faz esse serviço extremamente rentável, porque é um serviço que gera um estudo bem profundo do profissional que está realizando e automaticamente é um serviço muito valorizado. E é um serviço que foi muito valorizado pós-reforma da Previdência por conta das diversas regras de transição vigentes. No meio do caminho, entre a consulta e entre o planejamento, nós temos a análise previdenciária, que é um estudo que avalia os casos concretos do nosso cliente, avalia documento, faz alguns cálculos de tempo de contribuição, estimativa de data de aposentadoria, mas ele não é um cálculo tão profundo quanto o planejamento previdenciário, não faz estimativas para o futuro, análises de investimento e por aí vai. Então, para o cliente, ele é um serviço que pode entrar aí na condição que ele tem para investir hoje, porque pode ser um serviço mais acessível para ele. E talvez falte muitos e muitos anos para ele se aposentar, sei lá, 10, 15 anos, então talvez não seja o caso de fazer planejamento previdenciário, mas sim uma análise. Porque dentro da análise a gente consegue passar muita informação preventiva para esse cliente, até para ele se organizar até o dia desta concessão e alcançar a maior vantagem financeira para ele. E nós temos também a consulta previdenciária. E eu já quero te dizer que a consulta previdenciária é uma consulta, obviamente, onde nós vamos explicar para o nosso cliente e esclarecer várias dúvidas que ele tenha sobre regras de transição, formas de aposentar, benefícios programáveis, não programáveis, o que ele tem que fazer para alcançar os benefícios, como ele deve se comportar até o dia dessa aposentadoria. Vou dar um exemplo básico, um professor, eu preciso orientar ele que até o dia da aposentadoria dele, ele não pode ir para uma atividade administrativa, não pode ser lotado para trabalhar aí em uma secretaria da educação, sair da escola, porque esse tempo pode não contar na atividade de magistério. E outras N situações preventivas que são repassadas na consulta, onde eu não vou fazer um estudo aprofundado de regras e etc, mas eu vou passar respostas extremamente importantes para esse plano aí de trabalho até o dia da aposentadoria. E se tu acha que não consegue cobrar por consulta, eu quero te dar uma dica maravilhosa. Tu já pensou em, ao invés de ofertar esse trabalho só na forma verbal
começar a ofertar ele documentado também, vai lá no Canva, pega um modelinho de um documento bonito e quando for ofertar a consulta e entregar, realizar essa consulta para o teu cliente, entrega também essa consulta escrita e não só na forma verbal. Isso vai dar muito mais segurança para o cliente que está lá do outro lado. Coloca tudo que tu orientou ele, as informações legais, o que foi avaliado, o que foi dito durante esse atendimento, porque esse vai ser um documento que o cliente vai guardar para sempre. Ele vai te indicar através desse documento, vai sempre lembrar de ti com muito carinho, com muito profissionalismo, e é um documento que faz com que o cliente tenha muito mais vontade de investir na consulta. Gostou dessa dica maravilhosa? Mudou a minha vida profissional e pode mudar a tua também. Então, para mais dicas destas, segue a Prof, porque tem muito mais vindo por aí.